Olá, irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, com muita alegria, para compartilhar da beleza da palavra de Deus. Estamos caminhando para o final do ano, estamos então aqui praticamente quase Natal, a véspera de Natal, e nós estamos então aqui para celebrar com alegria, com júbilo, aquele que é a mensagem, o segredo do Natal, Jesus. Mesmo em meio a tanta correria deste mundo, o cristão, a igreja, tem que estar olhando para Jesus. O que seria do mundo se não houvesse Natal? O que seria da igreja se não houvesse Natal? Portanto, nós devemos, como igreja, estar olhando para o autor e consumador da fé. Sabemos que o comércio, o mundo corre atrás de tantas coisas, bebida, comida, mas a igreja não pode correr como o mundo. A igreja tem um Deus que é soberano e que merece toda adoração, todo louvor, toda gratidão. Portanto, igreja, eu quero saudá-la em nome do Senhor Jesus, o segredo do Natal. Quero dizer que reis, imperadores, filósofos, ricos, pobres, negros, brancos, crianças e velhos têm reverenciado e adorado o Senhor do Natal. A igreja não pode perder de vista este momento de adoração, aquele que é soberano, aquele que é Senhor da vida. Como seria o mundo se não houvesse Natal? Eu quero dizer para você que ele não pintou nenhum quadro. Jesus não pintou nenhum quadro. Todavia, milhões de quadros foram inspirados por ele. Ele não escreveu nenhum livro. Entretanto, milhões de livros têm sido escritos a seu respeito, por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade. Portanto, um grande abraço, que Deus abençoe. Nós vamos ter uma palavra de oração, uma palavra de adoração. A irmã Débora orará ao Senhor. Nós vamos também, nesse momento, louvar ao Senhor. E eu creio que você pode fazer isso na sua casa. Noite feliz, noite de paz. Natal é isso, Natal é vida, Natal é alegria, Natal é salvação, Natal é tudo isso. Louve ao Senhor. O Senhor merece o nosso louvor. Leitura alternada, Nós vamos ter também esse momento de leitura, a leitura da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir a sua palavra e os versículos que nós vamos ler está em primeiro capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32. E depois, Lucas, capítulo 2, versículo 52. Portanto, então, Lucas, capítulo 1, versículos 31 e 32, que diz assim: Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus, a mensagem do Natal. Natal, como eu já falei, não é Papai Noel. Natal não é correria, ruas coloridas, lojas enfeitadas, presentes, mesa farta. Natal é Jesus. Sem Jesus não há Natal. E o objetivo desta mensagem que eu quero transmitir a você, o objetivo é que Jesus, o Filho de Maria, Jesus, o Verbo encarnado, Jesus, o Rei da Glória, Jesus, o Filho do Altíssimo. Natal é vida, Natal é paz, Natal é alegria, Natal é salvação, Natal é caminho, Natal é vida, Natal é Jesus, Natal é a verdadeira luz que ilumina todo homem, que ilumina toda a terra. Natal é a verdadeira luz, Jesus, a porta que nos conduz à vida eterna. A primeira lição, então, Jesus, o Filho de Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Jesus, o que eu acho interessante é que o anjo Gabriel, o anjo, querido, é um mensageiro. O anjo, quando recebe uma ordem de Deus, ele vai executar, seja qual for a mensagem. Se é para exterminar, se é para anunciar, se é para a guerra, se é para a vida, seja qual for a mensagem. O anjo é o mensageiro. Então veja que o anjo Gabriel recebeu uma mensagem. E a mensagem do anjo Gabriel é ir direto a Nazaré e a cidade de Nazaré para comunicar a mensagem a uma jovem chamada Maria. A missão do anjo é anunciar o nascimento de Jesus. Portanto, então, o anjo Gabriel vem e diz a Maria que ela seria mãe do Salvador. O anjo, lógico, chegou, saudou Maria, dizendo que ela deveria alegrar-se. Alegrai-vos, porque será muito grande a sua alegria. Porque a própria Maria mesmo disse que as pessoas iam chamar ela de bem-aventurada. E aqui o anjo, então, Gabriel, diz: alegre-se, pois ela será muito favorecida. Você é uma mulher abençoada, agraciada, e o Senhor é contigo. Diante dessa saudação, o anjo então anuncia que ela daria à luz um filho, cujo nome seria Jesus. Jesus, Filho do Altíssimo. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o herdeiro do trono de Davi. Jesus, o seu reinado não terá fim. Você será mãe de uma vida muito preciosa, Maria. Uma vida que não terá fim, um reino eterno. Herdeiro.
E como jovem inteligente que era, Maria, então, lógico que pergunta ao anjo, como vai acontecer isso? E o anjo então explica para Maria: o Espírito Santo desceria sobre ti, e o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, vai te envolver de tal maneira. Essa é a forma que o menino será gerado no seu ventre, Maria. O Espírito descerá sobre ela, sobre você, e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Vai te cobrir, Maria, de tal forma que o menino que você vai conceber seria chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Veja que Maria estava assustada. O anjo ainda disse para Maria: olha, Maria, não fica assustada não, porque você tem a sua prima Isabel, e ela era estéril, ela era idosa, e ela vai conceber, porque para Deus não há impossíveis, Maria. Maria, não fique assustada, porque para Deus não há impossíveis. Ele cumpre todas as suas promessas. A beleza da submissão de Maria, veja que é muito grande, é bela, e isso cabe para nós, para a igreja. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer, conforme a tua palavra. A igreja tem que olhar para a palavra de Deus. A igreja tem que ser submissa a Deus. Como Maria, submissa. Aqui está a serva do Senhor. Deus se fez homem, o Eterno entrou no tempo, o Criador do universo nasceu numa Virgem Maria. Aquela criança colocada na manjedoura, ali estava Deus, o Criador do universo. A segunda lição que eu quero deixar para nós: Jesus, o Filho do Altíssimo. Ele é filho de Maria, mas ele também é filho do Altíssimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este será grande. Jesus, o filho de Maria, é também filho do Altíssimo. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Não herdou o pecado original, nem jamais cometeu qualquer transgressão. Nasceu de Maria, vamos dizer, mulher pecadora, mas foi envolvida com o Espírito Santo. Ele não teve pecado original e ele não teve transgressão alguma. Jesus é Deus. Ele não foi criado, pois ele é criador de todas as coisas. Ele foi gerado pelo Senhor. Não passou a existir, pois ele existia e existe desde a eternidade. Ele é Pai da eternidade. Sempre desfrutou da glória eterna. Sempre desfrutou desse privilégio. E o Pai, antes mesmo, disse que antes da fundação do mundo, ele estava comigo. Aquele menino enfaixado em panos, deitado numa manjedoura, era o próprio Deus. Próprio Deus. O Natal, portanto, nos fala do maior de todos os acontecimentos da história. Deus entrou na nossa história.
Ele se fez um de nós. Ele habitou entre nós. Ele manifestou sua glória entre nós. Aquele menino era a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus. Estava ali na manjedoura, portanto os magos o glorificaram, o adoraram. É a expressão exata do ser de Deus. Deus chegou perto de nós. O dono do mundo veio e se fez servo. O Criador do universo se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos para a glória de Deus. Jesus é perfeitamente homem, mas é perfeitamente Deus. Não perdeu a sua divindade ao se fazer homem, nem perdeu a sua humanidade por ser exatamente Deus. Esse é o grande mistério do Natal. Deus é humano, Deus é divino. Deus nasceu da Virgem Maria, envolvido pelo poder do Altíssimo. Para encerrar a terceira lição, Jesus, o homem perfeito. E a palavra de Deus diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus foi perfeitamente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Foi em tudo semelhante a nós, exceto sem pecado. O texto nos fala que Jesus crescia fisicamente, crescia intelectualmente, crescia espiritualmente. Jesus crescia. E a igreja precisa crescer, porque a igreja é um organismo vivo. E um organismo vivo tem que crescer. Não pode estacionar, não pode assustar, não pode ficar com medo, não pode ficar olhando para a pandemia. A igreja tem que olhar para Deus, o Senhor da vida. Portanto, não tenha medo, Zacarias. Não tenha medo, Isabel. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, José. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. A igreja está medrosa, a igreja está com mais medo do que o mundo. E eu entendo que a palavra me ensina, como pastor da igreja, nós não podemos viver assustados, porque temos um Deus, igreja. Temos um Deus, um Jesus que nasceu, que veio e morreu por nós. Nele nós somos igreja. E gratidão me fala de mudança de olhar. A igreja tem que desviar o seu olhar. Tira o seu olhar da pandemia e olha para Deus, o Senhor da vida. Isso é viver a vida verdadeira, a vida de igreja. Vamos parar de olhar para a pandemia. Vamos olhar para o Senhor da vida. Se a pandemia vier, deixa vir. O Senhor está conosco. Ele é maior. Ele é maior. Não é esse vírus que vai derrubar a igreja. Não creio nisso. Jesus crescia. Jesus crescia em estatura. Foi um bebê, foi uma criança que com certeza caiu muitas vezes lá em Nazaré.
Foi um adolescente que com certeza ia na carpintaria. Foi um jovem que cresceu na carpintaria, trabalhou ali com seu pai. Jesus crescia, se tornou um homem e assumiu a sua missão de ser servo do Senhor Jesus, servo do Deus Altíssimo. Jesus crescia em sabedoria. Ele olhava para a vida com os olhos do Pai. Jamais contrariou a vontade de Deus. Conhecia com certeza as coisas mais complexas da vida, mas usava corretamente para os fins mais sublimes. Conhecia todos os mistérios. Ele sabe de todas as coisas, mas usava a vida para o bem-estar das pessoas. Jesus crescia em graça. O que é crescer em graça? Como é crescer em graça? É crescer espiritualmente. E é isso que Natal nos ensina. Cresçamos em graça. Cresçamos espiritualmente. Chega de plantar abóboras. É hora de plantar jequitibás, grandes jequitibás. Jesus crescia espiritualmente. Jesus foi comprometido com a oração. Nós não podemos só falar, nós devemos estar comprometidos com a oração. Jesus foi comprometido com a oração. Jesus foi comprometido com a palavra. Não podemos ficar só fazendo de conta, precisamos ler a palavra. Jesus foi comprometido com a santidade, santidade de vida. Jesus foi comprometido com as pessoas, estava junto com as pessoas. Não posso crer numa igreja isolada, escondida, medrosa. Jesus ensinou com autoridade. Suas obras eram a valista das suas palavras. Falava e vivia o que falava. Seu crescimento foi perfeito. Foi no aspecto vertical e horizontal. Cresceu espiritualmente em graça. Cresceu também na horizontal junto com as pessoas. Seu crescimento foi perfeito. Jesus cresceu fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, cresceu em graça. Foi homem perfeito. Cresceu em todos os sentidos da vida. Ele é a mensagem do Natal. E eu quero deixar ele aqui para você. Assuma, creia, aceite essa mensagem. Ele não pintou nenhum quadro. Ele não escreveu nenhum livro. Mas o que seria desse mundo sem Jesus? O segredo do Natal. Deus te guarde. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Ó Deus, soberano Senhor, como é triste, Senhor, olhar para a vida da igreja e me ver isolado.
Senhor, eu sei que nós não entendemos as coisas, mas o meu medo, Senhor, maior, a tua palavra diz que não devemos ter medo, mas o meu medo, Senhor, é saber que o príncipe desse mundo, Satanás, está dando risada de nós. Satanás está sobressaindo, pairando poderosamente na vida de tantas pessoas. Senhor, e como igreja tua, segundo a IPI de Carapicuíba, Senhor, que teu Espírito Santo vem sobre nós. Não deixa, Senhor, que o medo, que o desespero venha nos fracassar, venha nos desanimar, mas que a tua igreja possa olhar para o alto, olhar para aquele que veio, que abandonou a glória e morreu em meu lugar, sofreu em meu lugar. O que a pandemia pode fazer? Se Jesus é o Senhor da minha vida, o que a pandemia pode fazer com você? Se Jesus é o Senhor, o guia da sua vida, que o Espírito Santo é o Deus soberano sobre a sua vida. Ó Deus, vem estender a tua mão sobre a vida da tua igreja. Venha guardar os teus filhos. Sabemos de irmãos que estão passando por essa pandemia, mas eu tenho certeza que, como conhecedor da palavra, eles estão com coração grato, porque sairão vencedores para mostrar que o Senhor é mais, muito mais poderoso do que esse vírus. As enfermidades vêm, as tempestades vêm, as adversidades vêm, os caminhos cheios de pedregulhos vêm. Mas, Senhor, nos ajude a viver em meio às adversidades, com fidelidade, olhando para a Tua palavra, para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção, dá-nos um Natal cheio da Tua graça, e que possamos aproveitar este momento para crescer espiritualmente, em graça, estatura e graça. Crescer, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. É a minha oração, o meu pedido. Em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar visitando os Teus filhos nos hospitais, guardando, dando ali a força da Tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a Tua paz, Senhor, venha encher a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, com essa paz benfazeja, para que a Tua igreja continue firme, glorificando Teu santo e bendito nome. Em Teu nome, Jesus. Amém.